Boa noite, Ponte. Alegria estar com vocês aqui. Já estivemos pela manhã celebrando a Jesus num tempo muito especial. E essa tarde também não vai ser diferente, amém? Estamos na conclusão da nossa série Paradoxos, falando acerca da Páscoa. Hoje nós vamos conversar sobre um texto bem conhecido, João capítulo 21, onde Jesus restaura o apóstolo Pedro. Mas antes de entrar no texto em si, eu queria informar vocês de algumas coisas, que aconteceram nessa semana. Nós, como igreja, estávamos orando por um longo período, por alguns dias, acerca da vida da nossa irmã Margarete, uma senhora de Deus que se expressava com muita alegria, servia as pessoas, amava fazer isso. E a Margarete, essa semana, foi promovida para a glória, está com o Senhor, faleceu. E a gente comunica isso com o coração entristecido. Pastor, mas nós não acreditamos na ressurreição? Sim, nós acreditamos. Inclusive o apóstolo Paulo fala sobre isso. Que nós não somos ignorantes acerca daqueles que faleceram, que dormem. Para que nós não venhamos a nos entristecer sem esperança. Mas porque nós amamos a vida, nós nos entristecemos, nós não perdemos a esperança, mas o nosso coração está contrito e junto com esta família, especialmente o Marcos, o marido da Margarete. Então, se você puder, ao longo dessa semana, lembrar desses irmãos em oração, isso seria de muita valia. E também queremos celebrar, porque a Bíblia também nos ensina, que nós devemos chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Nós queremos celebrar o nascimento da Giovana, filhinha do Vander e da Ju, que nasceu ontem. E também hoje nós tivemos mais um casal ganhando aí um neném, uma herança do Senhor, a Larissa e o João Paulo, que ganharam um neném hoje. E nós queremos nos alegrar com essas famílias também. E então coloque em suas orações a vida do irmão Marcos, sua família, e também esses amados aí que estão agora com muitas noites sem dormir pela frente, Bom, eu quero ler com vocês então esse texto de João capítulo 21. Eu não vou abrir só o livro aqui, está aqui no meu telefone, eu estou ainda com uma sinusite bacteriana, então, para ficar mais fácil, eu estou com uma mão ocupada aqui, já estou me tratando, já melhoro, mas vamos ler juntos então, João capítulo 21, do verso 14 ao verso 18. A Bíblia então diz assim: esta foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos, depois que ressuscitou dos mortos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama realmente mais do que estes? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus disse: cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você realmente me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe perguntado pela terceira vez: você me ama? E lhe disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: cuide das minhas ovelhas. Digo-lhe a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria. Mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Vamos orar? Pai, nesta noite nós queremos render o nosso coração ao Senhor. E a nossa oração é que o Senhor fale conosco através dessa palavra, que Teu Espírito possa nos guiar sobre toda a verdade, e que à medida que nós venhamos a ouvir e discernir a Tua voz, que nós possamos ter a coragem de responder em obediência àquilo que o Senhor está nos ensinando. Que o Senhor transforme a nossa vida de dentro para fora, e que nesta noite nós possamos compreender ainda mais a Tua vontade
e os teus propósitos sobre nossa vida. Nós também oramos pela família do Marcos, seus filhos, suas noras, seus netos, que estão com essa dor da saudade. Sabemos que a Margarete já está com o Senhor e celebramos a vida que ela tem em Cristo Jesus, mas também oramos por esses que estão aí nesta angústia. Oramos pela vida desses casais que ganharam nenéns, tanto o Wander, Ju, como também o João Paulo e a Larissa, que o Senhor continue abençoando a vida destes, dando-lhes graça, para que estas crianças, que são heranças do Senhor, elas cresçam no conhecimento de Jesus, e muito em breve elas possam também desfrutar desse amor na vida delas. Nós oramos pelo nosso tempo aqui, por tudo aquilo que está acontecendo e vai acontecer, e também oramos por esses, e assim intercedemos em nome de Jesus. E a igreja diz: amém. Pedro, sem dúvida, é uma das figuras mais emblemáticas do Novo Testamento dentre os apóstolos. Antes da chegada do apóstolo Paulo, certamente ele foi a figura mais emblemática entre aqueles outros. Ele foi o primeiro que se prostrou diante de Jesus. Quando Jesus realiza aquele milagre da pesca maravilhosa, Pedro, vendo a divindade de Jesus, ele se prostra diante de Jesus e diz: afaste-se de mim, Jesus, porque eu sou pecador. Ele foi então o primeiro assertivo a reconhecer a sua natureza. Foi Pedro também que em Mateus capítulo 16, naquele episódio onde Jesus ele vai a uma cidade chamada Cesareia de Filipe, e ali em um lugar de sacrifícios a deuses pagãos, ali em uma pedra que precipitavam animais e até mesmo pessoas em sacrifício, ali sobre aquela pedra Jesus pergunta aos seus discípulos: quem vocês dizem que eu sou? E é o apóstolo Pedro que dá a resposta assertiva, dizendo: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. É ele que lança essa sentença, e sobre essa sentença Jesus diz: sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Alguns estudiosos acham que Jesus faz uma alusão à pedra, ao Pedro, né? Inclusive na religião católica se atribui que Pedro é o primeiro papa através desta interpretação, como se Jesus se referisse a Pedro como pedra. Nós já compreendemos numa vertente diferente, porque o próprio apóstolo Pedro, quando escreve a sua epístola, ele se refere a Jesus como pedra angular. E ele diz: Jesus, a pedra angular que os construtores desprezaram, está sendo utilizada na construção de uma casa espiritual, o que nos leva então a compreender que quando Jesus disse: sobre esta pedra edificarei a minha igreja, existe mais coerência pensar que a pedra não é o Pedro, a pedra é o fundamento de que ele é o Cristo, Filho do Deus vivo. A pedra tem a ver também, talvez, com esse lugar geográfico, onde era conhecido como as portas do Hades. E ali Jesus está dizendo: no pior lugar, aos olhos do homem, no lugar da morte, no lugar do inferno, sobre esta pedra onde as pessoas sacrificam outras pessoas, eu estou edificando a minha igreja, e as portas do Hades não vão prevalecer contra ela. Foi o apóstolo Pedro que estava protagonizando este momento, onde Jesus diz isso. Pedro era alguém expansivo, era alguém influente, era alguém proativo. Pedro era alguém que estava pronto para a briga no jardim do Getsêmani, quando Jesus foi entregue por Judas. Naquela confusão, foi ele que puxou uma faca e decepou a orelha do Malco, um soldado romano. E certamente ele não estava interessado em tirar a orelha não, irmãos. Ele estava com o ímpeto de arrancar a cabeça daquele homem, né? Ninguém ia puxar a faca no meio de uma tensão e pensar: vou tirar só uma orelhinha aqui. Não, ele certamente errou o golpe. Jesus corrigiu ali. Mas nós estamos diante então de um homem expansivo,
influente, proativo, porém volátil, frágil também. Depois que ele lança o fundamento assertivo acerca de quem era Cristo, e Cristo começa a anunciar que estava indo a Jerusalém para ser entregue e morto na cruz, o próprio Pedro agora toma uma postura equivocada e é capaz de dizer: não. O senhor não vai morrer. O senhor não vai morrer, porque alguém que tentar matar o senhor vai se ver comigo. O senhor não vai morrer, porque se alguém tiver que morrer nessa história, quem vai morrer por você sou eu. Morrerei pelo Senhor. Jesus olha para Pedro e diz: não, Pedro, você não morrerá por mim. Na verdade, você me negará. Interessante olhar para esse apóstolo. Embora o apóstolo Pedro tinha uma imagem clara de Jesus, ele tinha uma imagem completamente turva acerca de si mesmo. Aqui a história desse apóstolo começa a se parecer com a nossa história. E você pode até pensar e dizer: não, Johan, eu não tenho nada a ver com ele. Eu não sou expansivo, eu não sou influente, eu não ando com uma faca, eu não quero arrancar a cabeça de ninguém. Não estou falando disso, irmãos. Eu estou falando que nós nos parecemos com o apóstolo Pedro porque nós temos uma imagem turva acerca de quem nós somos. Nós estamos pendendo e gravitando, ou nós achamos que nós somos demais, ou nós achamos que nós somos de menos. Naquela primeira ocasião da pesca maravilhosa, aqui nós estamos na segunda pescaria em João 21, mas voltando para a primeira pesca, Jesus ele tem um movimento em comum. João 21, o apóstolo está sofrendo porque havia negado Jesus. Jesus havia morrido. Jesus ressuscita, vai atrás dos seus discípulos, está na beira do mar ou do lago da Galileia, prepara uma fogueira, prepara peixes. Os discípulos mais uma vez não pescaram nada. Jesus olha de longe e diz: e aí? E eles dizem: não pescamos nada. E Jesus diz: lança a rede daquele lado. E os discípulos lançam as redes, pescam mais uma vez 153 peixes. O rememorar daquela primeira pescaria onde tudo aconteceu, mais uma vez começa a acontecer. Jesus então prepara uma fogueira, peixe sobre a brasa. João reconhece Jesus, fala para Pedro, Pedro se veste, pula na água e vai se encontrar com Jesus. E quando Pedro se encontra com Jesus, Jesus olha para Pedro e diz: você me ama a ponto de morrer por mim? Da mesma forma, do primeiro encontro, da primeira pescaria, que o apóstolo Pedro é quebrado, e ele se prostra diante de Jesus e diz: se afasta de mim, porque eu sou um pecador. Da mesma forma, Pedro está sendo posto diante da sua limitação e da sua fraqueza. Mais uma vez, esse apóstolo está sendo exposto. É interessante olhar para isso com esta ótica. O encontro com Deus, e preste atenção nisso, o verdadeiro encontro com Deus, ele joga a luz nas nossas limitações e não nas nossas potências. Preste atenção nisso. Mais uma vez, Jesus faz um movimento em comum em direção ao seu apóstolo, em direção à restauração do seu apóstolo, e o movimento comum que Jesus está fazendo é jogar luz nas limitações do apóstolo Pedro e não nas suas potências. Nós devemos ter muita atenção com isso, porque na mistura de um evangelho com as técnicas de um desenvolvimento pessoal, na mistura do evangelho com essa ganância pela prosperidade, as pessoas estão vivenciando ou buscando experimentar uma coisa que não é real e não é verdadeira da parte de Deus. Em que sentido?
Nós não fomos chamados para ganhar o planeta. Nós não fomos chamados para conquistar o mundo. Vir para Jesus não significa que você vai ganhar tudo. A partir do encontro com o apóstolo Pedro, durante 2 vezes, nós podemos aprender que o Evangelho não é a chave, não abre o caminho para o mundo ser conquistado. O Evangelho é um caminho onde nós vamos aprender, a partir de Jesus, que nós somos chamados a deixar o mundo para trás. A primeira pesca maravilhosa, olha o que acontece ali. Os discípulos pegam tantos peixes que as redes quase rasgam, colocam os peixes nos 2 barcos, os barcos quase afundam. O que significava peixe naquela época, e uma pescaria como aquela para aqueles homens? Pelo menos 3 coisas. A primeira, ninguém ia ter fome. A segunda, muito dinheiro. O comércio seria muito bom e lucrativo. A terceira, fama, sucesso, influência, admiração e respeito das pessoas. Quem são os melhores pescadores da Galileia? São aqueles ali. Pedro, João, Tiago, são esses aí. É estranho olhar e ver que ainda hoje existem pessoas acreditando e buscando o Evangelho que está oferecendo dinheiro, que está oferecendo materiais, bens materiais, que está oferecendo influência, notoriedade e fama. É estranho, porque a partir daquela primeira pescaria, nós estamos vendo Jesus num movimento diferente, onde esses homens, ao invés de conquistarem estas coisas, eles estão deixando estas coisas para trás. O que nos faz aprender o seguinte: devemos então fugir de caminhos que atrelam o Evangelho com a potência de ganhar o mundo. O Evangelho, então, é um caminho que deixa o mundo para trás. E a pergunta, então, é: Jesus está querendo o que com isso? Constranger, condenar, diminuir, humilhar, menosprezar? Por que o encontro com Deus, ao invés de exaltar as nossas potências, ele joga luz nas nossas limitações? Por que isso? Porque o firme fundamento do Evangelho que nós cremos é que nós somos salvos pela graça de Deus, e não por mérito. Não está na nossa capacidade, não está na nossa aprovação, não está na nossa boa moral, não está no nosso bom costume, não está na nossa capacidade de ganhar dinheiro. Nós não podemos comprar a Deus, nem com o nosso comportamento, nem com os nossos bens, nem com a nossa fama. Nós não podemos fazer absolutamente nada. Então, quando nós encontramos com Deus, primeiramente, ao invés de sermos injetados por uma energia de conquistar todo mundo, ganhar tudo, ser feliz para sempre, ter todos os sonhos realizados, nós somos, na verdade, moídos. Nós somos quebrados. Nós somos confrontados em amor para dizer: Jesus, a tua graça me basta. É aqui que tudo deve começar, é por ela onde tudo começa. E por que começa assim? O diálogo é interessante, porque quando Pedrão lançou sobre Jesus a tentativa de impressioná-lo e se destacar diante dele e dos demais, dizendo: você não vai morrer, eu morro por você, Jesus diz: antes que o galo cante, você me negará por 3 vezes. Agora nós caímos na beira do mar da Galileia, estamos lá, vendo Jesus conversando com Pedro. E a conversa parece ser uma conversa prolixa, porque por 3 vezes existe uma pergunta. A pergunta que está expondo a nossa limitação e a nossa fraqueza tem um objetivo. Qual é o objetivo? Nos revelar essa graça de Deus que substitui as nossas memórias de negação por afirmações de amor. Jesus aqui não está fazendo um quiz com o apóstolo Pedro. Deixa eu ver, Pedro, se agora você vai responder a resposta certa. Deixa eu ver, Pedro, se você agora vai falar o que eu quero ouvir. Deixa eu ver, Pedro, se você agora vai acertar
teologicamente o que eu estou lhe perguntando. Deixa eu ver se você vai conseguir colocar o verbo na conjugação certa e usar a palavra certa. Não, aqui não está acontecendo isso. Não é um teste de aprovação. Aqui Jesus está dando a chance do apóstolo abraçar a sua verdade e a sua limitação. Abraçar o fato da sua disposição de negá-lo. E isso acontece para que haja uma troca entre a negação do homem pelas afirmações de amor do Deus encarnado em Jesus Cristo. A graça de Deus substitui essas nossas memórias de negação por afirmações de amor. Nós precisamos da graça. Por que precisamos dessa graça? Porque eu e você, nós vivemos amores confusos. Existe uma coisa muito semelhante entre o vocabulário português com o vocabulário dos hebreus. Tanto o brasileiro como o hebraico, ele tende a ter algumas palavras que elas são esticadas e acaba que elas muitas vezes perdem o seu significado. Enquanto o grego faz um exercício de tentar departamentalizar as coisas, cada coisa é uma coisa, o grego ele olha para uma tangerina e ele enxerga o quê? Ele enxerga um fruto com seus gomos bem definidos. A língua portuguesa e a língua hebraica, quando fala tangerina, ela enxerga mais ou menos um suco. E não o fruto. É tudo muito misturado. Do que eu estou tentando expressar aqui? Quando nós trazemos a palavra amor para o contexto do nosso vocabulário, é muito confuso. Porque você de manhã acorda num domingo e olha para a pessoa que dorme com você, que supostamente tem uma aliança e é casado com você, que está dormindo com você, supostamente tem que estar casado. E você diz, bom dia, amor, te amo. Eu amaria comer uma tapioca com você, meu amor. E aí vocês vão para a tapioqueira, sentam na tapioqueira, vem a sua tapioca de queijo coalho. Você corta a tapioca e diz, eu amo tapioca, meu amor. Te amo, amo tapioca. Aí você come a sua tapioca, toma um café, transpira por causa da nossa temperatura, paga a conta, vai para o carro, liga o ar-condicionado no quarto e diz, ai, eu amo ar-condicionado. E quando você volta para casa e abre a porta, vem um ser humano peludo abanando o rabo. Não vou chamar de animal para não te ofender, né? E você se abraça dizendo, filho, eu te amo. O amor para o nosso vocabulário aportuguesado, ele é um suco de tangerina. É difícil a gente entender o que é amor. Não é incomum pensar que essa confusão, inclusive, faz com que o amor se torne uma moeda de troca. Nas relações, nós pensamos assim, se você não fizer o que eu quero, eu não vou te amar mais. Se você não agir dessa forma, eu não te amo. Eu quero que você me ame desta forma. E nós temos essa confusão dos amores. Os gregos antigos, eles tinham várias palavras para tentar definir o que seria amor. Geralmente, quando a gente está expondo um texto desse, do Novo Testamento em grego, as pessoas que expõem usam 3 verbos que a gente conhece. O filéu, o eros e o ágape. O filéu é o amor de amigo, o eros é o amor da paixão, e o ágape é o amor sacrificial, é o amor decisivo, o amor de Deus. Mas, na verdade, os gregos não tinham somente 3 gomos na tangerina. Eles tinham pelo menos 9 gomos. Quando nós falamos de amor do ponto de vista grego, nós podemos pensar no eros, na paixão, a filia, a amizade, storge, amor familiar, ágape, amor universal, ludus, amor brincalhão, pragma, amor comprometido, filautia, amor próprio, mania, amor obsessivo, xenia, amor ao estrangeiro.
Tem gente que vive esse amor assim, sai de férias, aí pisa num outro país, aí quer ser mais educado, quer falar mais baixo, quer assim, porque eu amo estar fora do meu país. Tem gente que é assim. O que nós podemos aprender à luz disso? Pelo menos que esses amores estão categorizados em duas grandes pontas. Em um extremo, nós podemos qualificar o amor eros, paixão. É aquele amor passional. Aquele amor que a namorada olha para o namorado, aperta ele e diz: ai, eu te amo tanto que eu quero te matar, de tanto que eu te amo. E se você não me amar, eu te mato mesmo. É o amor eros. Se você não me amar, eu te mato. Na outra ponta da escala do amor, nós temos o amor ágape. Enquanto o amor eros é, se você não me amar, eu te mato, o amor ágape é o oposto. O amor ágape é, eu te amo tanto a ponto de morrer por você. O que estava acontecendo aqui? Estava acontecendo um diálogo oriundo de uma primeira conversa, onde o coração do apóstolo Pedro estava muito mais inclinado a: eu amo tanto a minha vida e eu sou tão apaixonado por mim que se alguma coisa me ameaçar eu sou capaz de matar. O coração do Pedro falava isso. Mas os lábios do Pedro estavam dizendo que: Jesus, eu morreria por você. Você não vai morrer, não. Aqui nós estamos vendo, mais uma vez, como nós somos com o apóstolo Pedro. Confusos, voláteis, frágeis, moldáveis às circunstâncias. Já o amor de Deus, como nos ensina o Tim Keller, ele diz: o amor de Deus é um amor incondicional. Diferente do amor que temos, o dele não há sombra de variação. Não depende das condições ideais para se amar. Diante de um amor eterno como esse, o mínimo que podemos fazer é respondê-lo com amor, adoração, fidelidade e obediência. O que nós podemos aprender aqui? Nós podemos aprender que, por mais que o nosso amor seja volátil, frágil, nós estamos diante de um Deus que não nos trata conforme nós o tratamos, que não nos ama conforme nós o amamos. Jesus, quando estava com os seus discípulos no lava-pés, o João olhou para Jesus e disse: tendo amado os seus, amou-os até o fim. Não era esse amor fogo de palha, infantilizado, irracional, imaturo. Não era esse amor conveniente, mas era um amor ágape. Então, agora, na beira da praia, nós estamos olhando para essa conversa. E no português, mais uma vez, nós não temos a dimensão do que está acontecendo aqui. Mas se nós pudéssemos olhar com as lentes do grego, o que está acontecendo nesse diálogo, um jogo de palavras? O apóstolo Pedro se aproxima, senta-se à beira da fogueira, olha para Jesus, Jesus olha para Pedro e Jesus diz: Pedro, você realmente me ágape? Pedro, você realmente me ama da forma que você disse que me amava, naquele dia que eu disse que você me negaria? É mais ou menos isso que está acontecendo. Ou nós podemos pensar assim: Pedro, você me ama como eu te amo? O seu amor para comigo é o mesmo amor que eu tenho para com você e que já foi provado na cruz? É por isso que a conversa é uma conversa constrangedora. E é interessante olhar para o original e ver o jogo de palavras, porque a pergunta de Jesus, a primeira, está dizendo: você me ágape? E a resposta é não. O meu amor para você é diferente. O meu amor para você, Jesus, é só filéu.
é amor de companheiro, é amor de camarada, é amor de conveniência, é amor da maré. Quando a maré está boa, eu sou seu amigo. Quando a maré está ruim, eu estou fora. Quando é para ir para o churrasco, pode me chamar. Mas se sou eu que tenho que ir para o espeto, eu estou fora. Então eu tenho condições aqui na nossa relação, Jesus. Jesus pergunta mais uma vez: você me ama como eu te amo? E a resposta do Pedro é assim: o senhor sabe. O senhor já sabe que não. O senhor já sabe que é só filéu. E a terceira pergunta de Jesus aí muda. Ao invés de ser uma repetição da segunda à primeira, aí Jesus diz: Pedro, o seu amor por mim é só de camaradagem, né? O seu amor por mim é só de amizade, né? É conveniente, né, Pedro? E aí a resposta vem, ele se entristece. E mais uma vez ele diz: é só filéu. Não somos capazes de amar a Deus com o amor que Ele nos ama. É aqui que nós precisamos ser quebrados. É aqui que nós entendemos que a nossa relação com Deus é sustentada pela graça, não por méritos. Eu e você, nós não somos capazes de amar a Deus com o amor que Ele nos ama. Sabe por quê? Porque nós não somos como Ele. O homem se entrega à perdição no jardim do Éden com uma ânsia. Qual era a ânsia do homem? Ele escuta a mentira da serpente como se fosse uma verdade. A mentira é: se você comer desse fruto, você não vai morrer. Pelo contrário, você será como Deus. Só que em Gênesis 1:27, quando Deus cria o homem, Deus diz: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Espera aí. Por que é que eu vou comer de um fruto para ser como Deus, se no início esse Deus que me criou à sua imagem e semelhança? Porque na verdade a promessa da serpente é que eu e você seríamos como Deus na sua perfeição, na sua divindade. E quando nós somos criados no jardim, nós somos criados como uma expressão da sua bondade e não da sua perfeição. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Façamos o homem bom a ponto dele tratar os seus respectivos com respeito e responsabilidade, e à medida que ele tem uma boa relação, porque ele é bom, ele se parecerá conosco. O homem joga para trás a bondade em busca de uma perfeição. Aqui nós estamos sendo relembrados que somente um é o Cordeiro perfeito de Deus. Somente um não tem pecado. Somente um não errou. E não somos nós. Então aqui o diálogo está nos levando para esse caminho. Entenda e abrace a sua limitação e a sua realidade. Você não é perfeito e você não é capaz de amar a Deus como Deus ama você. Isso é uma verdade. E por que nós precisamos abraçar essa verdade? Porque admitir a nossa imperfeição é o caminho para aceitar quem nós somos e saber diferenciar quem nós somos de quem Deus é. Aqui nós estamos lidando e nos deparando com esse nosso amor imperfeito. E para nossa surpresa, nesta conversa, me parece que o amor imperfeito é suficiente. E isso é um choque para nós. Como seres humanos que estão buscando se aprovar, ser aprovado pelos outros, se projetar como se fôssemos divinos, nós muitas vezes tentamos nutrir e alimentar uma aparência de que nós somos perfeitos. Por quê? Porque só o que é perfeito é aceito.
Quando nós caminhamos para um casamento, seja uma celebração de casamento ou uma relação matrimonial, existe essa expectativa, né? Eu quero ser a esposa perfeita para você. Eu quero ser o marido perfeito. Eu quero ser um pai perfeito. Eu quero ter filhos perfeitos. Porque nós não somos capazes de admitir a aceitação do que é imperfeito. Mas esse não é o cerne do Evangelho? Por que o Evangelho é uma boa nova? Porque ele contrapõe a lógica. São seres humanos perdidos, que não tinham valor nenhum, que não mereciam nada, recebendo a maior riqueza do seu Criador, o seu próprio Filho, morrendo numa cruz, enquanto, Romanos capítulo 5, verso 8, Deus prova o seu amor por nós. Cristo morreu numa cruz, enquanto éramos pecadores. O nosso amor imperfeito é suficiente. E eu não estou entendendo ainda. Você me ágape? Não, eu só te filéu. Pois vamos junto. Vem cuidar das minhas ovelhas. Vem cuidar do meu rebanho. Vem me ajudar. Vem comigo. O apóstolo Pedro está sendo incluído. O seu amor imperfeito nesta conversa se torna suficiente. O que isso nos revela? Não precisamos ser perfeitos para sermos incluídos e aceitos por Deus. Você acredita mesmo nisso? Você acredita que você não precisa ser perfeito? Porque muitas vezes nós estamos levando uma vida pesada, cansada, doída, porque nós estamos buscando essa esquizofrenia de um ser perfeito. Eu tenho que ser perfeito, uma mãe perfeita, um pai perfeito, um filho perfeito, um marido perfeito, uma esposa perfeita. Deixa eu lhe dizer a verdade, você nunca vai ser. Nessa hora eu preciso abrir um parêntese. Nunca ser perfeito não significa que você não pode aprender, que você não pode mudar, que você não pode crescer, que você não pode pedir perdão, que você não pode evoluir, certo? Você pode, deve, precisa. Afinal, quando nós vamos aos pés do Senhor, nós experimentamos mudanças da graça de Deus. Então, em nome de Jesus, se tem alguém aí do seu lado que buzina na sua orelha, dizendo que você pode ser melhor, não pegue esse sermão para dizer, Deus não me chamou para ser perfeito. Não faça isso. Porque você pode estar desprezando a graça de Deus. Não traga para dentro da sua casa essa maldição dizendo, eu sou assim, casou comigo desse jeito e agora vai ter que aguentar. Eu sou assim. Espera aí. Vai com calma. A mula nasce mula e morre mula. O cachorro nasce cachorro e morre cachorro. Mas o homem, ele nasce mal. Mas através do Evangelho, ele pode experimentar uma transformação. E não precisa morrer sendo mal, não. Você não é cachorro, você não é mula, em nome de Jesus. E, isso está dando um nó na minha cabeça. Porque no cenário religioso, eu fui doutrinado de que eu tinha que ser perfeito. Eu aprendi que eu tinha que ir para Deus perfeito. Inclusive vai ter uma ceia hoje aí, e eu não sei se eu vou comer ou não desse pão, porque se eu não estiver bem, é capaz de eu cair para trás. Então eu não sei se eu estou perfeito para comer isso aqui, não. Aprenda uma coisa, segure e aperte o cinto. A nossa jornada com Deus não é da imperfeição para a perfeição. Essa não é a nossa trajetória. A nossa jornada com Deus é uma jornada onde nós estamos sendo transformados para a bondade.
presta atenção nisso. Jesus não está restaurando o seu apóstolo para que seu apóstolo pudesse ser perfeito. Jesus está restaurando o seu apóstolo para que seu apóstolo pudesse mais uma vez se converter ao caminho da bondade. Na tentativa, muitas vezes, de sermos perfeitos, nós podemos acabar nos tornando maldosos. Para pensar. Eu não admito que eu erro, porque eu quero ser perfeito. Errei. O que eu faço com isso agora? O meu alvo é a perfeição, então se eu errei, eu vou partir para cima do meu erro. Com mentira, com orgulho, com presunção, com engano, com intimidação. Então eu tenho que engolir essa mentira que eu sou perfeito, e as pessoas vão ter que engolir a minha perfeição, e se não conseguirem fazer isso por bem, vão na base do meu orgulho, vão na base da minha presunção, vão na base do meu engano, vão na base da minha intimidação, e na tentativa de sermos perfeitos, nós nos tornamos maldosos. Esse não é o caminho de Deus para nós. O caminho de Deus para nós é o caminho de abraçarmos as nossas imperfeições. E à medida que nós confessamos os nossos erros, abraçamos as nossas realidades, nós somos lavados pela graça, e quando atravessamos esse momento, a nossa natureza é transformada e nós começamos a nos tornar pessoas boas. E a primeira coisa que é a evidência disso, nós olhamos para o mundo imperfeito, não com julgamento, não com raiva, não com violência, não com controle. Nós olhamos para o imperfeito com graça, com misericórdia, com compaixão. O perfeito, falso e pseudo-perfeito, quando é questionado por um erro, ele dá um passo para frente, ele vai para cima. O bondoso, quando é questionado porque está errado, ele dá um passo para trás. Martim Lutero dizia isso: o amor de Deus não se destina ao que vale ser amado. Muitas vezes nós estamos nessa rota de perfeição para tentar provar que nós temos um valor, porque no fim nós estamos confusos nos nossos amores. Martim Lutero está dizendo: ei, você está caminhando para ser perfeito, para querer enganar você e todo mundo. Deixa eu dizer uma coisa para você: o amor de Deus não se destina ao que vale ser amado. O amor de Deus gera o que vale ser amado. Aqui o apóstolo Pedro está na incubadora da graça de Deus, onde ele troca a mentira pela verdade. E a verdade é: o que eu tenho para te oferecer, Jesus, não é um amor perfeito. O que eu tenho para te oferecer, Jesus, não é uma convicção inabalável. O que eu tenho para te oferecer, Jesus, não é uma disposição completamente entregue. E Jesus está olhando e dizendo assim: mas vem comigo. Por quê? Porque o amor de Deus não se destina ao que vale ser amado. O amor de Deus gera o que vale ser amado. O apóstolo Pedro, ele morre enfrentando uma morte semelhante à de Jesus. O que ele mais temia quando negou Jesus, agora acontece. Mas quando acontece, ele diz: me façam um favor, vocês que vão me matar aí, me bota de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer como meu Senhor. Opa, o que aconteceu? Ele foi amado porque ele valia alguma coisa? Não. Porque o amor de Deus não se destina ao que vale ser amado. Mas o que aconteceu então? O amor de Deus gerou um novo homem. E aqui nós terminamos e concluímos esse encontro em um momento onde
A fogueira está acesa. A refeição está sendo servida. Jesus se aproxima, toma o pão, deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Deixa eu te chamar para esse lugar agora. A prática de comer e beber no contexto do Evangelho se dá prioritariamente à luz da ceia do Senhor. Também nós chamamos isso de Eucaristia, de Santa Ceia. E desde o início do movimento dos cristãos, essa prática ocupa um lugar central em nossa adoração. Um bispo anglicano chamado Dom Gregório Dix, ele observou para esses momentos no Evangelho e ele foi capaz de compilar um texto que revolucionou a liturgia britânica. Ele olhou para os momentos que Jesus se sentava à mesa para as refeições e ele percebeu que em todos esses momentos, Jesus adotava 4 práticas. E essas 4 práticas não diziam respeito à comida. As 4 práticas que Jesus adotava diante da comida estavam, na verdade, refletindo a vida daqueles que estavam à mesa com Jesus. Quais são os 4 verbos, então? Isso acontece na multiplicação dos pães, isso acontece nas 2 multiplicações, e o modelo para a nossa vida, então, a partir da mesa, tem então 4 verbos. Quais são esses 4 verbos? Jesus toma, Jesus abençoa, Jesus quebra e Jesus compartilha. Jesus está fazendo isso na mesa, mas Ele está refletindo a sua boa obra na vida daqueles que estão ao redor daquela mesa. O apóstolo Pedro estava sendo convidado por Jesus para uma refeição que, na verdade, simbolizava a transformação e a restauração da vida daquele homem. O que Jesus faz quando nos chama a sentar à mesa? Primeira coisa super curiosa que nós não temos dimensão: a mesa é um lugar de sacrifício. Eu e você, nós sentamos à mesa pelo menos 3 vezes por dia. Se a gente não se alimenta 3 vezes por dia, a gente passa mal, se sente fraco, nós precisamos comer. E aqui um ponto comum entre veganos e carnívoros, não vou entrar nesse mérito. Veganos e carnívoros sentam à mesa para comer, e para que você tenha vida, o que está posto na mesa precisa morrer. Já parou para pensar nisso? Para que você obtenha vida a partir do que está posto na mesa, o que está posto na mesa é um sacrifício. Jesus desenvolve a sua espiritualidade ao redor da mesa, porque a mesa, então, é um símbolo de sacrifício. Logo no início da comunidade cristã, a adoração assumiu esse formato eucarístico de 4 estações, 4 ações, definindo um modelo seguido até hoje. Mas o que se definiu foi mais do que um modelo. Nossa própria vida na terra dos viventes assume o formato daquela refeição. Uma refeição no contexto da ressurreição que se revela central e dominante. A primeira coisa que nós podemos observar: Jesus toma. Jesus toma tudo aquilo que levamos a Ele. Jesus toma o nosso pão, o nosso peixe, o nosso vinho, nossos cabritos, nossas ovelhas. Jesus toma os nossos pecados, nossas virtudes, nosso trabalho, a nossa recreação. Jesus toma as nossas qualidades, mas também os nossos defeitos. Jesus na mesa toma a nossa fome, a nossa sede. Não importa o que sejamos, e em cada mesa que nos sentamos, primeiro e acima de tudo, o que nós levamos a Ele somos nós mesmos. O apóstolo Pedro havia pescado naquela ocasião 153 peixes.
Ele pula do barco, sai correndo para encontrar Jesus. O que ele levou para aquele encontro? Ele mesmo. Um homem dúbio, pecador, impuro, desacreditado, volátil, um homem imperfeito. Quando Jesus monta a mesa, Ele está esperando que eu e você venhamos imperfeitos. E as nossas imperfeições não representam nenhum impedimento para que Ele possa nos tomar. Lembra da primeira multiplicação? Tem 5.000 pessoas, não estamos contando nem as mulheres nem as crianças. O que vamos fazer? Vamos ver aí, pega o que tem. O menino chega e diz assim: ei, eu tenho alguma coisa aqui. 5 pães e 2 peixes. Desde a época de Jesus, a proteína era mais cara que o carboidrato, né? Jesus não faz piada da limitação daquela criança. Jesus faz milagre através das limitações. Jesus não faz piada das nossas imperfeições. Jesus faz milagre através das nossas imperfeições. Quando nós chegamos à mesa de Jesus imperfeitos, Jesus nos toma. Depois de nos tomar, Ele abençoa e agradece o que levamos. Ele dá graças ao Pai por quem nós somos. Ele dá graça em nossa entrega. Ele toma o que lhe entregamos e leva ao Pai por meio do Espírito Santo. Tudo que está sobre a mesa e ao redor dela é elevado numa atitude de bênção e de gratidão. Ele nos oferece e nos apresenta a divindade, a operação da Trindade. Jesus não critica, Jesus não condena, Jesus não seleciona, Jesus não rejeita a nossa oferta, seja ela qual for. Você aparece aqui trazendo só 2 peixes? Será que isso combina com Jesus? De forma alguma. Após tomar e abençoar, e nós não estamos falando de alimento, nós estamos falando das nossas vidas. Jesus quebra. O apóstolo Pedro foi quebrado na primeira pescaria, e o apóstolo Pedro foi quebrado na segunda. O que significa isso? Jesus parte ou quebra o que levamos a Ele, porque muitas vezes nós nos dirigimos à mesa com toda a etiqueta, com um ar de autossuficiência impenetrável. Somos apenas verniz, personagens, atores educados, bem postados nesse jogo da vida, mas Jesus está procurando o que está do lado de dentro, e então Ele expõe o nosso interior, as nossas deficiências. Na mesa de Jesus só tem uma regra. A regra desta mesa é que não é permitido que nos fechemos em nós mesmos, nem que nos façamos de autossuficientes. Nós somos colocados diante da crucificação na mesa de Jesus. E ali nós a encenamos ao comermos um alimento comum, o pão e o vinho. Quando o nosso orgulho e a nossa autoaprovação são partidos e quebrados, aí sim nós somos colocados diante de uma nova vida. Pedro, você me ama como eu te amo, Pedro? O que é isso? Você está sendo quebrado. E o apóstolo disse: eu não amo você como você me ama, Jesus. E Jesus responde: pois então vem comigo. O que está acontecendo? Agora que eu te quebrei, eu vou te entregar para uma nova vida. Tudo que está sobre a mesa representa algum tipo de vida oferecida em troca da outra.
um sacrifício para o nosso anfitrião. Se chegamos com a nossa petulância, fechados na dureza das nossas mentiras e dissimulações, Ele quebra as barreiras, Ele abre o caminho no meio de tudo e propicia então uma nova vida. E a pergunta é inquietante: mas por que, Senhor, o Senhor nos quebra nessa mesa? Porque Salmo 51, verso 17 nos diz: um coração quebrantado e contrito, o Senhor não desprezará. Ele nos quebra porque na mesa de Jesus, o primeiro a ser quebrado por nós foi Ele. O primeiro a ser quebrantado foi Ele. O primeiro que teve o seu corpo partido foi Ele. O primeiro que teve o seu sangue derramado foi Ele. E quando nós somos quebrados nessa mesa, nós estamos sendo convidados agora para uma nova vida, que é ver Cristo em nós. É por isso que o apóstolo Paulo diz: Cristo em mim, a esperança da glória. E aí então nós partimos para o quarto movimento. Ele toma, Ele abençoa, Ele quebra, e agora Ele vai compartilhar. Então Jesus compartilha, dá de volta a vida. Eis aí, Pedro, o chamado que eu tinha para você e que você achou que havia perdido. Eis aí o propósito que você rejeitou. Eis aí o amor que você negou. Eis aí, mais uma vez, toma de volta, devolve. Ele devolve o que levamos a Ele. Ele devolve a pessoa que deveríamos ser desde o início em Deus. Mas aqui existe um mistério. Essa devolução não é mais aquilo que havíamos levado. Este é um mistério. Quando Jesus nos toma em sua mesa sacrificial, quando Ele nos abençoa, quando Ele nos quebra e Ele nos devolve, aquilo que sai da mesa do Senhor não é a mesma coisa que foi colocada sobre ela. Aquilo que somos e que nos oferecemos à mesa, agora se torna uma outra coisa. Não somos mais o que levamos, agora nós somos o que Deus dá ao mundo. Nos tornamos e nos transformamos naquilo que Deus dá. A transformação ocorre à mesa, ao comermos e bebermos o corpo e o sangue consagrado de Jesus. Uma refeição num contexto de ressurreição. A partir disso, Cristo vive em mim. A ressurreição é essa experiência vivida em cada mesa que sentamos na consciência de que Jesus está conosco, enquanto nós partimos, enquanto nós tomamos, abençoamos, partimos e compartilhamos o pão. Para os cristãos, todas as refeições deveriam derivar da ceia do Senhor. As nossas mesas das nossas casas deveriam ser a extensão da mesa do Senhor, onde Ele está presente constantemente, como um anfitrião. Aqui nós estamos observando essa história, e os movimentos de Jesus com o seu apóstolo, na restauração do seu apóstolo. Mas essa mesa também é nossa. Esse encontro também é nosso. Essa história também é nossa. Esse Jesus também é nosso. E quando nós chegamos a essa mesa, da mesma forma Jesus nos toma, da mesma forma Jesus nos abençoa, da mesma forma Jesus nos quebra, da mesma forma Jesus nos entrega, nos compartilha. Talvez essa noite você veio para cá para compreender que essa não é a história só do Pedro.
mas essa é a história da sua vida. Talvez essa noite você veio para cá porque você estava longe dos planos de Deus, longe da vontade de Deus. Você estava numa vida ordinária, buscando enganar a si e aos outros, tentando ser perfeito, buscando um amor, buscando uma aceitação. E hoje nós estamos sendo relembrados pelo Evangelho, que a salvação é pela graça e não por mérito, e que o nosso amor imperfeito é suficiente para que esse Jesus nos tome, nos abençoe, nos quebre e nos entregue. O nosso amor imperfeito, ele é suficiente para que nós possamos em Jesus recomeçar uma jornada rumo à bondade e não à perfeição. Eu queria te convidar a fechar os teus olhos, curvar a sua cabeça e cantar essa canção como uma oração. Porque talvez esta não seja só a história do Pedro, mas essa seja a sua história e o seu momento. E em seguida nós vamos ter a oportunidade de partilharmos dessa refeição, da ceia do Senhor. Mas antes de fazermos isso juntos, eu gostaria de incentivar você a cantar esta canção como uma oração. Como aquele que está chegando na praia, olhando para Jesus, sabendo que está devendo, sabendo que está quebrado, sabendo que está sujo, sabendo que falha, que falhou, que vai falhar, mas tendo a liberdade de abraçar essa imperfeição, sabendo que nós temos um Deus que nos aceita como nós somos. Vamos cantar juntos. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, tua bondade libertas meu ser. No calor deste lugar eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, tua bondade libertas meu ser. No calor deste lugar eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer
Amém. Nesse momento nós queremos caminhar para esse memorial, esse tempo de se lembrar do sacrifício de Jesus e também se lembrar e ansiar pelo seu breve retorno. E aqui na igreja algumas pessoas, especialmente que nos visitam, às vezes veem um momento como esse, sentem um desejo de poder participar, não entendem bem. E a gente sempre aproveita também para esclarecer algumas coisas de como nós compreendemos este momento. Então nós aqui na Ponte não entendemos que a ceia ela é restrita e ela nem é exclusiva. É só para membros da igreja? Não. É só para quem é batizado? Não, não. Aqui nós entendemos que esta refeição ela é símbolo e memorial da graça de Deus. E que você não precisa de nenhuma validação, a não ser um coração contrito e arrependido. A não ser um coração disposto a se sentar nesta mesa e receber graça de Deus. Algumas pessoas aprendem e têm como um costume, em momentos como esse, dizer: eu não posso fazer isso aqui porque eu não sou perfeito. Deixa eu lhe dizer uma coisa, se você esperar a perfeição para você participar da mesa do Senhor, eu sinto muito, mas você não participará nunca. Porque essa mesa não é a mesa da perfeição, é a mesa da graça. Mas eu aprendi que se eu não estou bem e eu tomar essa ceia, eu vou morrer. Deixa eu lhe dizer uma coisa, você vai morrer se você persistir em perpetuar a sua distância de Deus. A sua teimosia, a sua frieza, isso vai te matar. Se você vem para um momento como esse, onde é lhe dada a oportunidade de participar deste memorial, e na sua mente e consciência perpassa essa ideia de eu não estou bem, eu gostaria de lhe desafiar a pensar que isto pode ser uma voz do Espírito dizendo: venha meu filho. Venha como você está, se arrependa dos seus maus caminhos, volte para mim. Ou seja, se você não está bem, não corra da mesa de Deus. Corra para a mesa dele. Corra para a sua presença. Então, em momentos como esse, nós temos essa oportunidade de salvação, de reconciliação, de retomada. É um momento onde nós somos levados a confessar que não somos perfeitos. E a experimentar que na nossa imperfeição nós somos amados, nós somos perdoados, nós somos incluídos, nós somos transformados. Então a mesa do Senhor é essa mesa de graça. Mas pastor, eu li na Bíblia lá o Paulo falando que quem tomar desse negócio indignamente vai morrer, e eu não quero morrer. Irmão, sabe o que é tomar do cálice do pão indignamente? É tomar nessa obstinação de continuar errando. É tomar nessa obstinação de continuar sendo egoísta, voltado para si. É tomar nessa obstinação dizendo: eu não estou nem aí para Deus, eu quero só cumprir o ritual e eu quero só cumprir o protocolo. Aí você morre. Não como consequência do pão e do suco de uva. Você morre pela consequência da escolha do teu coração. E na verdade você já está morto já. Então a ceia é essa oportunidade de celebrar a vida, de celebrar a graça de Deus. E nós vamos fazer isso que o apóstolo Pedro teve a chance de fazer diante de Jesus naquela praia. Sermos alimentados pela ressurreição e através da ressurreição de Jesus. Onde o pão simboliza o corpo de Cristo que foi partido. E o suco simboliza o sangue de Jesus, que nos purifica de todo pecado que foi vertido naquela cruz, que não era dele, era minha, era sua, mas que ele escolheu tomar o nosso lugar, para nos dar lugar na sua mesa. Então eu queria te convidar a poder ficar de pé no seu lugar. Se você não pegou o cálice, ou porque não viu, ou porque não estava
bem para isso, mas você está com esse desejo agora, nós queremos te servir onde você está. Então, se você porventura quer participar desse momento conosco, é só você chamar aí o Elias, a Cíntia, eles estão aqui com os nossos elementos. E eu queria te convidar então a abrir gentilmente aí, não come ainda, mas só abre, segura aí o seu pãozinho. É um pãozinho fitness hoje, é um pãozinho fit. Abre o seu cálice com muito cuidado para não se sujar, não sujar quem está do seu lado. Pode deixar os elementos prontos, preparados. A Bíblia nos diz que na noite que o Senhor Jesus foi traído, Ele tomou o pão, deu graças a Deus e Ele partiu e compartilhou dizendo: este é o meu corpo que será partido em favor de vocês, e todas as vezes que vocês se reunirem, façam isso em minha memória. Eu quero convidar você a comer do pão em gratidão ao Senhor, pelo sacrifício de Jesus naquela cruz, porque através da sua morte, nós não precisamos mais morrer eternamente, porque através da sua morte, a nossa fome, a fome da nossa alma é saciada. Então, em gratidão a Deus e ao sacrifício de Jesus, comamos do pão. Obrigado, Senhor, porque naquela cruz o Senhor tomou o nosso lugar. Obrigado porque ali a nossa escrita de dívida, que era contrária a nós, foi colocada sobre Ele. Obrigado, Senhor, porque pelas suas feridas, pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. Obrigado, Senhor, porque naquela cruz, enquanto o nosso maior inimigo achava que estava triunfando, o Senhor, na verdade, na cruz do Calvário, estava despojando e destronando todos os principados e potestades, estava derrotando o nosso maior inimigo, se entregando naquela cruz. Nós fazemos isso com o coração contrito, mas com gratidão, porque o Senhor tomou o nosso lugar. E hoje nós temos um lugar na sua mesa. Obrigado, Senhor. Da mesma forma, Jesus, Ele compartilha do cálice, Ele diz: este é o meu sangue, a nova aliança. A nova aliança representa o Espírito de Deus. Jeremias diz isso: haverá um tempo onde ninguém precisará ensinar mais ninguém, porque a minha lei estará dentro de cada um, do menor ao maior. A palavra de Deus diz que o Senhor derramaria sobre toda a carne o seu Espírito. Jesus disse: eu estou indo para o Pai para que se cumpra esta promessa. À medida que eu estou indo para o Pai, virá o Consolador. O sangue de Jesus foi vertido naquela cruz para purificar os nossos pecados, mas para estabelecer essa aliança, que agora não somente somos lavados pelo seu sangue, mas agora temos uma nova vida em Cristo, sendo a habitação do Espírito de Deus, casa de Deus. E esse Espírito tem um ministério a cumprir sobre a minha vida e sobre a sua vida. Um dos ministérios do Espírito, nos conscientizar dos nossos pecados. Se nós podemos hoje nos arrepender das nossas falhas, mudar os nossos caminhos, isso não é por mérito, isso é obra do Espírito Santo de Deus. O segundo ministério desse Espírito é que quando eu e você abrimos a palavra, essa palavra ganha poder, e aquilo que é palavra eterna se torna palavra viva hoje. A compreensão da verdade vem por intermédio do Espírito de Deus. Ele nos guiará sobre toda a verdade. E o terceiro ministério desse Espírito
é fazer com que, à medida que nós estamos vivendo nessa terra, sendo transformados em bondade de Deus, as pessoas, ao olhar para nós, elas não enxergam somente quem somos, elas enxergam Cristo na nossa vida. Isso é papel do Espírito de Deus. E partilhar do cálice, então, é se lembrar dessa aliança, de que nós somos salvos, redimidos, para nos tornarmos habitação, casa de Deus. Espírito Santo que habita em nós e que a partir de nós transborda. É nesta consciência de uma aliança firmada em Deus, embora eu e você venhamos a falhar, Deus não falha nas suas alianças. É diante desta verdade que nós somos convidados a participar do cálice. Tomamos do cálice em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, pela nova vida. Obrigado pela aliança. Obrigado, Senhor, porque o nosso amor imperfeito se tornou suficiente em Cristo Jesus. Porque Ele é o Cordeiro perfeito, Ele é sem pecado, Ele é quem pode resolver as dores do mundo. E à medida que atravessamos o Cordeiro perfeito, nós somos transformados rumo à bondade. Quando vacilarmos, porque não somos perfeitos, que o Teu sangue possa nos limpar e purificar de todo pecado. Porque nós não queremos alimentar uma perfeição que nos torna maldosos. Nós queremos admitir que somos imperfeitos para atravessarmos Cristo rumo à bondade que o Senhor desenhou para nós. Muito obrigado porque a história do Pedro é a minha história. Muito obrigado porque a história do Pedro é a nossa história. Muito obrigado porque o Senhor continua nos tomando, nos abençoando, nos quebrando e nos entregando ao mundo. Muito obrigado, porque mesmo quando nós venhamos a falhar, os Teus planos e propósitos sobre nós não falham. Por isso, Senhor, que nós possamos ser como este, que em toda e qualquer oportunidade de estar com Jesus, nós abrimos mão de tudo, nós paramos tudo, nós saímos correndo para estar com o nosso Senhor. Porque o Senhor não nos despreza, o Senhor não nos rejeita, o Senhor não nos reprova. Na Tua mesa o banquete da graça é servido para quem mais precisa, que somos nós, falhos, pecadores, mas amados, perdoados, restaurados no Teu nome. Nós somos gratos, Senhor, por esta boa obra sobre nós, cumprida em Jesus, somente nele, para a honra e louvor do Seu nome. Amém e amém.